Shalom. A pedido do meu caro amigo Fernando Betete, estou preparando aqui um pequeno resumo da situação atual de Israel. Não me refiro aos conflitos que temos com a faixa de Gaza neste momento, senão a situação interna de Israel do ponto de vista político. Israel existe como Estado moderno faz 75 anos. Fundado em 1948, mas temos que tomar em conta que o chamado movimento sionista, a volta a Sião, ou retornar a Israel, começa a tomar força no fim do século XIX, com o famoso livro do jornalista Theodor Herzl, e os pequenos grupos que vão começar a chegar de volta a Israel começam lá por volta do ano 1889, 1890, chegando naquele momento mais que nada da Europa Oriental. Um segundo grupo maior chega por volta de 1906, 1907, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, e mais que nada o núcleo desse grupo vem da Rússia, com ideias socialistas muito claras, mas com a ideia de que o socialismo deve ser aplicado, no caso de judeus, na Terra Prometida. E é assim que em 1909 vai surgir o primeiro kibbutz, ou comunidade agrícola socialista ou comunitária. O movimento do kibbutz não é um movimento único, no sentido que está dividido em várias linhas de pensamento, desde o socialismo mais moderado até praticamente o comunismo aplicado direto. Mas o êxito do kibbutz se deve a dois fatores. Primeiro, tinha uma ideologia de nacionalismo ou patriotismo, a ideia que estava se colocando os alicerces do novo Estado, do futuro Estado judeu. E o segundo ponto no kibbutz, que foi talvez a chave do seu êxito, é que o kibbutz não era um movimento obrigatório. Ninguém era obrigado a formar parte do kibbutz, ninguém era obrigado a ficar no kibbutz. E na prática o kibbutz, mesmo no seu apogeu, não chegou a ser nem 5% da população de Israel. Mas sendo uma comunidade bem fechada e fácil de defender, na prática vão ser os kibbutzim, plural de kibbutz, que vão marcar as fronteiras do futuro Estado de Israel. Já seja se instalando no deserto, já seja se defendendo de ataques árabes terroristas, dependendo da época e dos anos. Mas quando o Estado de Israel vai surgir, ou vai ser fundado em 1948, a ideologia do kibbutz, a ideologia socialista, forma uma parte muito importante dos primeiros passos do Estado de Israel moderno. Até os anos 50 e 60, os partidos de esquerda, e a esquerda de Israel não é a esquerda do Brasil, nem a direita tampouco. Esquerda em Israel, na prática, o que é chamado realmente de esquerda, Partido Comunista, nunca teve importância. No máximo tinha 2, 3, 4 membros no parlamento. Os partidos socialistas moderados ou social-demócratas, como Mapam e Mapam, formavam o núcleo do governo israelense até os anos 60 a 70. Pouco a pouco, a política de Israel, que vai se entrosando cada vez mais no sistema capitalista ocidental, Europa e Estados Unidos, pouco a pouco a linha de pensamento do povo de Israel vai tomar direção do centro liberal
inclusive conservador de direita. O que vai permitir então a subida ao poder do Likud com Netanyahu. Dentro desse contexto de passar pouco a pouco de uma esquerda mais ou menos moderada até uma centro-liberal direita moderada, joga-se um papel muito importante a um grupo de partidos que não pertence nem a uma coisa nem a outra. E estou falando dos partidos religiosos em Israel, que sempre foram aqueles que decidiam a balança à direita ou à esquerda. Quais são os problemas básicos de Israel moderno do ponto de vista de política? O primeiro fator, e realmente eu acho o mais importante, é o fato que Israel não tem, até o dia de hoje, uma constituição. Um país que tem 75 anos de idade deveria, faz tempo, ter formado uma Assembleia Legislativa Constitucional e preparado as leis básicas do país num contexto único. Isso não existe e o resultado é que as leis básicas de Israel são colocadas, ou são levantadas, ou são preparadas para resolver um ou outro problema específico. E não existe o que chama-se uma base de Constituição. Esse é um problema que pouco a pouco vai se tornando cada vez mais agudo, porque vão surgindo leis ad hoc especificadas para uma coisa determinada, mas que não cobrem a totalidade do problema, seja ele qual for. O segundo ponto importante é o crescimento da importância do judaísmo ortodoxo e dos partidos religiosos ortodoxos que, sendo aqueles que marcam a balança para um lado ou para o outro, cada vez foram exigindo mais e mais privilégios. Seja quem estiver no governo, seja quem foi direita moderada ou esquerda moderada, sem os partidos religiosos, eles não conseguiriam nunca formar um governo. Porque, e aí começa o segundo problema político de Israel, o sistema de eleições em Israel é parlamentário. Existe um parlamento com 120 lugares, uma única casa, e o número de partidos que formam a coalição majoritária vão formar o governo. Como o número de partidos cada vez é maior, o número de pessoas necessárias para ganhar um lugar no parlamento não mudou, pouco a pouco os partidos religiosos, porque as famílias religiosas se multiplicam muito mais, vão tomando mais força e vão cada vez exigindo mais e mais privilégios. Até que hoje nós temos centenas de milhares de membros dos colégios religiosos que não aportam absolutamente nada à economia do país, mas são uma carga pesada na economia do país. Esses judeus religiosos, alguns deles completamente fanáticos, que inclusive negam a existência do Estado de Israel, e cuja ideologia é muito simples, o Estado de Israel físico moderno evita a chegada do Messias, pelo qual, basicamente, eles estão a favor da destruição do Estado de Israel, ou desaparecimento do Estado de Israel. Mas enquanto o Estado de Israel existe, eles vão se aproveitar, e cada vez se aproveita mais e mais e mais. Até que, no dia de hoje, aqueles que não são religiosos fanáticos e aqueles que não são religiosos cansaram. Não querem mais saber da exploração, a exploração, essa palavra exata, do judaísmo ortodoxo, que na prática já deixou de ser judaísmo faz muito tempo, são seitas fanáticas, que seguem uma série de princípios completamente em contra da Torá, desde oração aos mortos, rabinos que vendem água benta, amuletos, fitinha vermelha na mão, e uma série de outras coisas que nada tem a ver com o judaísmo. O rabino Maimônides dizia muito bem que aqueles que utilizam a Torá para fugir do dever de trabalhar estão ofendendo a Torá. E devo lembrar a vocês que já em Gênesis diz: ganharás o teu pão com o suor da tua frente.
todos esses centenas de milhares que não trabalham, com o conceito de que nós estamos estudando Torá, não fazem nenhum tipo de serviço militar, não fazem nenhum tipo de serviço alternativo e se negam a fazer inclusive um ano de prestação de serviços sociais. Essa massa morta que só toma dinheiro do país ainda quer mais e mais impor a sua ideologia mais fanática, aproveitando que estão no governo. Que tipo de governo nós temos hoje? E esse é o terceiro elemento que está levando as pessoas às ruas. Temos que entender que o dia de hoje já vão 19 semanas que todo fim de semana temos centenas de milhares de pessoas num país de 9 milhões de habitantes na rua para evitar que as novas leis impostas pelo governo de Netanyahu sejam levadas a cabo. Que governo é esse? O governo atual tem 32 ministros. Porque o único jeito que tinha Netanyahu de formar um governo era dar alguma coisa para todo mundo. Ministérios com os nomes mais absurdos, mais bestas, mais africanos, terceiro-mundistas foram criados. Ministério da Tradição Judaica, Ministério dos Direitos da Mulher, Ministério dos Serviços Sociais, Ministério disso, Ministério daquilo. E que não é ministro é vice-ministro. Porque essa maioria só tem 64 lugares no Parlamento, de 120. E o único jeito é distribuir alguma coisa, um presentinho para todo mundo. Netanyahu quer a todo preço e a todo custo se manter no poder. Ele está enfrentando 3 processos na justiça por corrupção. A mulher dele já foi condenada na justiça por falsificação de documentos, notas fiscais, para fazer festinhas de luxo em casa. O único jeito que ele tem de ficar no governo é colocar ali tudo o que for possível. E ele colocou nesse governo não apenas os judeus ortodoxos religiosos, colocou também partidos que estavam fora da lei faz 10, 20 anos atrás, partidos racistas, fanáticos, que cresceram dentro da colônia